Olá, tudo bem? Eu me chamo Luiz, eu sou seminarista na Igreja Batista de Boas Novas e para nós é uma alegria poder ter você aqui em nosso canal, um meio pelo qual nós vamos utilizar, para anunciar a palavra de Deus nesse tempo onde tem sido dificultoso a gente se reunir em um mesmo local como igreja. E nós, em nossa igreja, já havíamos começado uma série na carta de Paulo aos Gálatas. A gente vem percorrendo toda essa carta desde o capítulo 1. A gente vai dar continuidade a essa série de estudos através dos vídeos sendo disponibilizados pelo YouTube. Esse é o nosso 10º sermão dentro dessa carta. Então, eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia comigo lá em Gálatas, capítulo 5. A gente vai ler do versículo 1 ao 15. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 15. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhe digo que, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que deixe circuncidar-se, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão sua forma de pensar. Mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá condenação. Mas, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas, se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Amém? Vamos orar, que Deus traga iluminação ao nosso entendimento por meio da palavra dele. Pai, obrigado pela tua palavra. Peço ao Senhor, a Deus, que traga iluminação ao nosso entendimento, nos instrua por meio dela e que possamos, ó Deus, ser transformados e edificados pela palavra do Senhor. Pai, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Paulo escreve essa carta às igrejas da Galácia, igrejas, na verdade, que estavam ali naquela região da Galácia, onde Paulo havia plantado essas igrejas em suas primeiras viagens missionárias. Então, algum tempo depois de Paulo ter ido embora daquelas igrejas, surgiram ali alguns falsos mestres, alguns judeus que haviam se convertido à fé cristã e que agora estavam pregando um outro evangelho que dizia que era necessário crer em Jesus para ser salvo. Porém, essa salvação ela só seria possível, seria completa, se eles crescem em Jesus e guardassem as leis judaicas, os costumes do povo judeu. Então, eles estavam tentando aplicar naqueles cristãos da Galácia uma forma de legalismo como sendo requisito essencial para a salvação dos perdidos. Então, Paulo ele escreve essa carta justamente para instruir aqueles irmãos dizendo que o que aqueles falsos mestres estão pregando não é o evangelho, que é uma distorção, é uma forma que eles estão fazendo, o que eles estão fazendo, na verdade, é levar aqueles crentes a uma vida de escravidão.
Ele compara até mesmo que esse legalismo que eles estavam impondo iria fazer com que aqueles crentes vivessem como escravos da mesma forma que eles eram escravos quando viviam nas suas religiões pagãs no tempo passado, antes de conhecerem a Cristo. Então, Paulo começa dizendo o seguinte, acompanhe comigo na sua Bíblia aí, a gente vai percorrer por esses versículos. Ele diz no versículo 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Cristo nos libertou para que nós fôssemos livres. Mas livre de quê? Em qual sentido Paulo está falando de liberdade? A Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado. Toda a humanidade caiu no pecado desde o Éden, quando Adão e Eva pecou, o pecado entrou na humanidade. A partir daquele momento, todos nós nos tornamos escravos do pecado. Todas as nossas obras são manchadas pelo pecado. E Efésios 2, Paulo também fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, cedendo a todo desejo imoral do nosso coração, da nossa mente, escravos de Satanás. Então nós estávamos numa condição de completa dependência do pecado. Então Cristo nos libertou dessa escravidão que o pecado gerou em nós, desses atos pecaminosos que se tornaram completamente senhores de nós mesmos. Então Cristo nos trouxe a liberdade para que não mais o pecado seja o nosso Senhor, mas Cristo se torne o nosso Senhor e Salvador, tanto da escravidão do pecado, quanto da condenação que ele traz como consequência. E não somente isso, ele também nos libertou da maldição da lei. Porque em Gálatas 3,10, Paulo fala de que todo aquele que transgride um ponto sequer da lei, esse carrega sobre si a maldição. Ou seja, a lei declara, você está condenado porque você não cumpriu um ponto, você deixou de falhar em determinado ponto da lei. Porque nossa capacidade de cumprir a lei, ela é mínima, ela é quase nula no que diz respeito a nossas forças, nosso poder para isso. Então, Cristo, ele cumpre toda a lei na sua vida. E na sua morte, naquela cruz, ele experimenta toda a maldição da lei. Pelo nosso descumprimento dessa lei, Cristo toma sobre ele a maldição que era nossa. Então, ele levou sobre si na cruz todo o nosso pecado, nos tornou livres da escravidão, do pecado e livres da maldição da lei. Então, nós fomos libertos. E essa liberdade precisa ser preservada. Precisa ser preservada. Por isso, Paulo continua dizendo o seguinte: por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Uma coisa é fato, nós não podemos perder a nossa salvação, isso é fato. Mas é possível que a gente perca a liberdade cristã. É possível. Porque o que aqueles mestres estavam fazendo era justamente isso: minar, tirar toda a liberdade que aqueles cristãos tinham na sua forma de relacionar com Deus, de relacionar com o próximo, fazendo com que eles se tornassem escravos de um legalismo, dizendo que você precisa fazer algo, senão Deus não vai te aceitar. Então eles estavam retrocedendo à escravidão se eles se deixassem levar por aqueles ensinos. Então por isso Paulo diz: permaneçam firmes, resistam aos ataques que eles estão fazendo contra vocês, se mantenham alerta, porque o que eles estão fazendo não é, o que eles estão ensinando não é a verdade do Evangelho. Então nós não devemos cair nessa tentação de achar que a aceitação de Deus ela é possível somente através da nossa obediência. Isso é salvação pelas obras. Salvação pelas obras é viver como escravo. Por quê? Porque quem vive dessa forma, pensando que a sua aceitação depende do seu desempenho, vive toda a sua vida com medo de Deus. Com medo de Deus trazer uma punição porque ela falhou em determinada coisa, com medo de Deus tomar o seu lugar na eternidade e dar para outra pessoa, porque eu pequei, eu falhei, eu transgredi algum ponto da lei, então Deus vai tomar a salvação de mim e vai dar para outro. Então, quem vive assim, vive com medo.
o tempo todo, não tem segurança, não desfruta da segurança da salvação, porque ele está apegado a seu desempenho, ao invés de olhar para Jesus, entendendo que o que é necessário para a minha salvação é a fé em Cristo e naquilo que ele realizou. Então, não somente o medo, mas também, por outro lado, traz um certo sentimento de orgulho pessoal para quem vive dessa forma. A exemplo disso, a gente vê os fariseus no tempo de Jesus. Eram pessoas completamente arrogantes, orgulhosas de si mesmos, porque eles se achavam bons o suficiente. Nós somos judeus, nós somos o povo de Deus, escolhido de Deus, então Deus vai nos garantir nossa salvação, a gente já faz parte desse povo, a gente é os melhores, a gente consegue obedecer às leis e tal. Então eles eram pessoas orgulhosas, arrogantes, que condenavam os outros pelos erros delas, porque eles se achavam bons o suficientes para que Deus pudesse, que Deus devia, de fato, salvá-los. Então, isso gera orgulho e arrogância. E não somente isso, também um sentimento de culpa quando alguém falha em alguma coisa, certa insegurança, eu nunca sei quando eu vou estar bem ou não com Deus, se eu estou nessa escada, dessa escada subindo até a Deus, né? Eu nunca sei em qual degrau que eu vou estar, porque de repente eu posso tropeçar em um e cair lá para baixo de novo. Então vive nessa insegurança, nesse medo, nessa angústia, nessa culpa. Então, isso é retornar à escravidão, isso é perder a liberdade cristã que traz segurança, que traz confiança naquilo que Jesus fez. Mas os falsos mestres, eles eram insistentes, eles batiam numa tecla, que era, lá em Atos 15, versículo 1, está ali a tese desses falsos mestres. Eles diziam assim: se vocês não forem circuncidados segundo os costumes de Moisés, não podem ser salvos. Não podem ser salvos. Então, por isso, Paulo diz no versículo 2, eu, Paulo, lhes digo que, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Ou seja, nada pode ser acrescentado a Cristo. Absolutamente nada. Ou Cristo é tudo para nós, ou ele não é nada. Ou ele fez tudo para nos dar a salvação, ou ele não fez nada. Então não tem como dizer que é possível existir dois caminhos para chegar até Deus. Um caminho é o caminho da obediência e o outro é o caminho da fé em Cristo Jesus. São caminhos completamente distintos, completamente distintos. A aceitação de um é a completa aniquilação do outro. Se eu aceito que é pela fé em Jesus, é impossível que eu dizer que é pela fé mais as obras. É impossível que eu dizer que é pelas obras mais a fé. Ou é um ou é outro. Mas, na verdade, só existe um, que é pela fé em Cristo Jesus. Somente pela fé. Então, não dá para viver esses dois caminhos pensando que é o que vai nos fazer mais agradáveis a Deus. E tanto isso é sério que Paulo diz no versículo 3 assim: de novo, eu testifico a todo homem que se deixe circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Aqui ele está falando da circuncisão, que era um ritual judaico de iniciação, né, da criança, do garoto, ali com seus 8 dias de idade. Era o ritual de iniciação dele se tornar alguém separado para Deus naquele tempo. Mas o que Paulo está nos dizendo é o seguinte: se vocês se deixarem se submeter a determinado ponto da lei como sendo requisito para a sua salvação, você necessita cumprir toda a lei. Você se vê obrigado a cumprir toda a lei. Porque a escolha da obediência à lei é um caminho que para muitos pode parecer um caminho fácil. Não, eu preciso ser uma pessoa boa, fazer as coisas certinho, não maltratar os outros, fazer uma boa ação aqui, outra ali, e está tudo certo. Mas por mais que isso pareça simples, isso traz obrigações que não é tão simples. Você se vê obrigado a cumprir toda a lei de Deus, toda ela. Algo que é completamente impossível para nós. Paulo fala
em Gálatas 3, versículo 11, que é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. É evidente. Ninguém jamais consegue cumprir toda a lei em sua totalidade. Ninguém jamais consegue. Somente Jesus conseguiu realizar esse grande feito. Porque o padrão de Deus, o nível de santidade de Deus é tão elevado que nós nunca vamos conseguir chegar nesse nível, chegar nesse padrão. Então é um padrão muito alto. A gente vê, por exemplo, no Sermão do Monte, em Mateus 5. Jesus está ali aplicando a lei da forma que ela deveria ser aplicada. Por exemplo, ele fala: ouvis que fora dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar com um desejo impuro para uma mulher, esse já pecou, já transgrediu a lei. Então perceba que Jesus não está falando somente de o ato em si. Ele já está falando que se você já pensou, seja para o homem, seja para a mulher, você já adulterou, você já quebrou a lei. E também, se a gente for falando do amor ao próximo, por exemplo, se você diz que você consegue amar ao próximo como a si mesmo, você está dizendo que você não sente raiva do outro, você não fica com raiva pelo defeito do outro, pelo erro do outro, mas pelo contrário, você trata o outro muito melhor do que às vezes você é tratado. É uma realidade que a gente, se for parar para pensar bem, sejamos honestos com nós mesmos, é um padrão que nós não conseguimos chegar pela nossa capacidade humana, pela nossa própria força. É necessário o agir de Deus em nossas vidas para que a gente seja moldado e possa amar aos outros e obedecer à lei de Deus como de fato deve ser feito. Então, é um nível elevado. Somente um milagre de Deus em nossas vidas pode tornar a obediência possível. Então, Paulo fala para os legalistas no versículo 4, ele diz o seguinte: vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo, vocês caíram da graça de Deus. Então, Paulo se dirige aos religiosos, para aqueles que confiam na sua capacidade de salvar a si mesmo. Então ele está falando que, olha, vocês estão separados de Cristo, vocês caíram da graça. Mas parece estranho o que Paulo está falando aqui. Será que ele está falando que é possível o crente perder a sua salvação? Será que ele está falando que, olha, vocês perderam sua salvação porque vocês tomaram um caminho diferente? É claro que não. Esse texto ele prova que a partir do momento que alguém decide que a sua salvação depende do seu desempenho, mas a fé em Jesus, ela está indo por um caminho falso, um caminho ilusório, um caminho que traz duas consequências: a separação de Cristo, porque não são duas coisas que combinam, né? É somente pela fé, não é pela fé mais obediência. Então, a consequência é a separação de Cristo e também cair da graça de Deus. Em qual sentido Paulo está falando isso? Ele está falando que, na verdade, o verdadeiro cristão, ele vive pela graça, ele vive por meio da fé, confiante na graça de Deus por toda a sua vida e não no seu esforço pessoal. Alguém que cai da graça nunca de fato confiou nela. Nunca. Jamais. Em 1 João 2,19, João fala assim: aqueles que saíram do nosso meio, eles saíram porque não eram dos nossos. Nunca foram dos nossos. Aqueles que caíram da graça é porque de fato nunca confiaram na graça. Nunca confiaram em Cristo como seu suficiente Salvador, como seu único e suficiente Salvador. Por quê? No versículo 5, Paulo diz: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. O Evangelho nos traz essa esperança de que pela fé nós seremos justificados diante de Deus. Nós seremos declarados justos diante de Deus. Então a gente tem essa certeza absoluta. Não é necessário mais ficar se apegando às suas boas obras como se isso fosse o requisito para que Deus te salvasse. A esperança que nós temos não é pautada e baseada no nosso esforço pessoal, no nosso mérito, no nosso desempenho, mas ela é uma certeza absoluta com base naquilo que Jesus fez como sendo suficiente
para me garantir na eternidade. Então nós seremos declarados justos, isso é uma certeza absoluta. Não é uma certeza, por exemplo, eu tenho certeza que vai chover amanhã. Isso é relativo, não é absoluto, mas o que o Evangelho nos traz é uma certeza absoluta, uma esperança real de que seremos justificados, de que o pecado não vai nos trazer condenação, porque nós fomos aceitos por Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Não porque nós trabalhamos muito para isso, não porque nós lutamos por ela, mas pelo contrário, pela fé em Jesus Cristo, pela obra realizada por Jesus. E ele continua no versículo 6, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então, nada disso que a gente às vezes se apega como sendo algo que vai nos garantir diante de Deus, as nossas obras, a nossa ida na igreja, isso é porque eu fui na igreja, é porque eu sou dizimista, é porque eu sou ofertante, não é nada disso, não é nada disso. Mas nenhuma dessas coisas tem o seu poder salvador, nenhuma dessas coisas. Isso tudo, ele diz, nem a incircuncisão, nem a circuncisão, nem um ritual que você faça aí, tudo isso não tem valor algum. Mas o que tem verdadeiro valor é a fé que atua pelo amor. Ou seja, o Evangelho traz uma nova motivação para o serviço, uma nova motivação. Motivação para ir na igreja, por exemplo, não é mais porque eu preciso ir, porque se eu não for, Deus não vai me dar o meu lugar no céu. Mas não é isso. Mas a fé, ela atua, não é uma fé que está parada, é uma fé que atua pelo amor. Tudo que faz pelo amor e não mais para receber algo em troca. Nós somente conseguimos viver dessa forma, vivendo e agindo pelo amor, quando compreendemos de fato a verdade do Evangelho. Quando compreendemos que o amor de Deus foi derramado por nós naquela cruz, Cristo se doou por nós. Então, somente assim, se eu creio nessa verdade, eu consigo amar a Deus pelo que Ele é, não mais como alguém que vai me dar muitos presentes se eu fizer a coisa certinha, mas como alguém que me adotou, Ele se tornou meu pai, eu me tornei filho pela fé em Jesus Cristo, então eu faço tudo para encher de alegria o coração do meu pai, então faço por amor. E não somente essa relação com Deus, ela é afetada, mas também a minha relação com o próximo. Então eu amo o meu próximo sem esperar nada em troca, porque o que eu mais precisava, que era o amor de Deus e essa reconciliação com Ele, Deus já me deu. Então eu posso amar sem perguntar a quem, livre, sem viver nesse medo de entrar numa relação com medo de ser magoado, de machucado, porque eu já tenho o amor de Deus e Ele é suficiente na minha vida. Mas aqueles cristãos da Galácia, eles tinham ouvido a mensagem do Evangelho, tinham crido pela fé. Paulo fala no versículo 7 e 8, olha, vocês vinham correndo bem, o que aconteceu com vocês? Quem foi que os impediu de continuar a viver a verdade do Evangelho? E ele diz no versículo 9 algo interessante. Ele diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento. Ou seja, um pouco de mentira, um pouco de uma falsa interpretação das Escrituras pode destruir completamente a vida cristã de alguém. Completamente. O que aqueles caras estavam fazendo era acrescentar uma coisa que parecia pequena ao Evangelho. Mas tudo aquilo que é acrescentado no Evangelho perverte todo o Evangelho. O que eles estavam acrescentando? Olha, obedeça às leis judaicas, cumpra os rituais, que vai dar tudo certo. Então, um pouquinho de um falso ensinamento pode destruir completamente a liberdade cristã. Pode te tornar escravo. Escravo de rituais, escravo de legalismo, como se isso fosse vida cristã. Então, às vezes, a gente pensa que é coisa pouca. Não, ele falou uma mentira ali,
contou uma mentirinha ali, mas tudo bem, isso faz parte. Ele faz uma interpretação meio estranha da escritura, mas é novo, né? Porque o tempo que a gente vive é um tempo novo, exige uma nova interpretação. Não existe isso. Um pouco dessas coisas pode destruir completamente a vida da igreja, não somente isso, o destino das pessoas que acreditam nessa mentira. Porque se os Gálatas acreditassem que a salvação dependia da fé mais obediência, eles perderiam completamente o real sentido do Evangelho, que nos traz essa garantia pela fé. Imagina só, Paulo diz que acrescentar qualquer coisa é perverter o Evangelho. Aí eu chego aqui em você e falo assim, olha, você vai ser salvo pela fé em Jesus, mas você precisa se comportar bem, senão não vai dar certo. O que eu estou fazendo? Eu estou te dizendo que você vai conseguir algo por um caminho que você nunca vai conseguir. Nunca vai conseguir. Então, em outras palavras, quando o Evangelho é mexido, não só mexe na mensagem, mas mexe no destino das pessoas. As pessoas vão acabar sendo condenadas porque a verdade central do Evangelho foi alterada. Então, não é um Evangelho salvador, mas é um Evangelho enganoso. Então, Paulo está confiante naqueles irmãos. Ele diz no versículo 10, eu tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Eu creio que vocês foram salvos verdadeiramente pela fé. Eu creio que o Espírito habita em vocês. Então, eu creio que vocês não vão ser seduzidos por essas coisas. Vocês não vão não vão mudar dessa maneira, não vão ser deixados levar a essa nova maneira que eles estão propondo. Por quê? Deus é fiel e justo para garantir vocês. Aquele que começou a obra na vida de vocês, ele é fiel e justo para completar. Então, eu acredito que vocês não vão ceder a esses falsos mestres. Então, a indignação de Paulo contra esses falsos mestres é tanta que ele diz no versículo 10, na parte B, e no versículo 12, na parte B do versículo, ele diz o seguinte, mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá a condenação. E no versículo 12, na parte B, ele diz, aliás, no versículo 12, né? Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Em outras versões, Paulo diz que quem dera que castrassem aqueles que estão perturbando vocês. Opa, peraí, Paulo agora pegou pesado, né? Então, vai com calma aí, Paulo vai castrar os rapazes, para que isso? Então, o Paulo pega pesado nesse ponto. A gente pode pensar, nossa, mas Paulo está sendo arrogante nesse ponto, né? Está sendo ignorante demais por falar assim com as pessoas. Não pode ser desse jeito, Paulo, vai com calma aí. Mas a gente pode ter certeza que essa expressão de Paulo não era por vingança pessoal, porque eles falou mal de mim, então eu desejo que eles sejam castrados, que eles sejam mutilados. Não é nada disso. Mas essa indignação de Paulo é por um profundo amor que ele sente pelo povo de Deus e pela mensagem do Evangelho. Pela mensagem do Evangelho. É por amor ao povo de Deus, por amor à igreja de Deus. Paulo sente esse amor ao ponto de dizer que ele sente as dores de parto até ver Cristo sendo gerado na vida daqueles irmãos. E John Stott fala algo muito interessante, comentando a respeito dessa passagem, diz o seguinte, arrisco-me a dizer que, se estivéssemos tão preocupados com a igreja de Deus e com a palavra de Deus quanto Paulo, também desejaríamos que os falsos mestres desaparecessem da face da terra. Paulo. Ou seja, se nós de fato amássemos a igreja, amássemos a mensagem do Evangelho, nós não cederíamos a qualquer distorção da palavra de Deus que as pessoas vêm fazendo por aí durante esse tempo. Mas, na verdade, às vezes parece que a gente é frouxo nesse sentido, de não se indignar no que diz respeito às coisas de Deus. E ele continua no versículo 13, na primeira parte ele diz,
Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Vocês foram chamados à liberdade. E aqui ele retoma o que ele começou lá no versículo 1. Vocês foram chamados à liberdade. E aí, às vezes as pessoas pensam, oba, eu sou livre, né, em Jesus. Então eu vou fazer tudo que eu quiser, vou viver do jeito que eu quiser, ninguém tem nada a ver com isso. Porque Jesus fez tudo por mim, eu fui liberto por ele, então eu posso fazer o que eu bem entendo. Mas não é nada disso. No versículo 13, na parte B, Paulo, já sabendo que isso poderia gerar esse pensamento, ele diz o seguinte: mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne, pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. A liberdade cristã é a liberdade do pecado, não é a liberdade para pecar. Então, Cristo nos libertou da condenação e da escravidão do pecado. Ele não nos libertou para que a gente viva uma vida de imoralidade e de pecado. Nada disso. Muito pelo contrário. Ele nos traz a verdadeira liberdade, da qual o ser humano só desfruta dela por meio de Jesus Cristo. Somente. O que ninguém é livre até que seja liberto por Jesus. Ninguém. Porque a Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado. Escravos do pecado. Então, quando Cristo nos liberta, ele nos liberta dessa escravidão e nos liberta para vivermos aquilo que Deus, de fato, idealizou para que o ser humano vivesse, que é uma vida que lhe agrade, que agrade a Deus sobre todas as coisas. É nesse sentido que Paulo está falando. Então, essa liberdade cristã, ela deve desenvolver em nós um profundo amor a Deus, mas também um profundo amor ao próximo. Por isso ele fala, olha, não use a liberdade para viver no pecado, mas use a liberdade que vocês têm para servir uns aos outros por amor. Então use a liberdade que Cristo trouxe para você para servir na sua igreja local. Use a liberdade para amar os seus irmãos, para poder contribuir com a vida da sua igreja. É nesse sentido que Paulo está falando. Algo que só se torna possível para alguém que foi reconciliado com Deus, para alguém que se tornou parte da família de Deus, que desfruta de todas as bênçãos que Deus traz para o seu povo. Então isso gera essa mudança. Eu posso servir sem medo, eu posso amar os meus irmãos, posso contribuir com a vida deles sem medo de nada. Porque ele continua dizendo, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, no verso 14, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Ame o seu próximo como a você mesmo. Então, Cristo nos amou. Cristo te amou. Ele se entregou por mim e por você. Naquela cruz, quando Cristo está sendo cravado naquela cruz, morrendo no meu e no seu lugar, pagando um preço que nós não conseguimos pagar, tomando sobre ele toda a maldição da lei, todo o juízo de Deus sobre a vida dele, ali Deus está demonstrando o seu profundo amor para conosco. Ele está demonstrando o quão elevado é esse amor que ele tem pelas nossas vidas, ao ponto de dar o seu filho para morrer em nosso lugar. Então esse amor, ele nos constrange. Esse é um amor que nós não conseguimos amar nesse nível, nessa mesma medida. Então, à medida que eu entendo, nossa, Deus me amou desse ponto, ele me trouxe essa liberdade da qual eu nunca conseguiria ter pelas minhas próprias forças, isso é o trampolim que vai possibilitar a mim e a você a amar ao próximo como a nós mesmos. É o único meio, é o único caminho. Somente quando você entende que esse amor grandioso de Deus foi derramado por você, a partir desse momento você se torna alguém capaz de amar ao próximo como a ti mesmo. Isso não porque você vai se esforçar, mas porque o amor de Deus te alcançou. E à medida, então, se esse amor me alcançou, eu tenho amor suficiente para transbordar em amor para as outras pessoas. É nesse sentido que a gente está falando aqui. Então, não só eu fui liberto da condenação do pecado, você não só é liberto da condenação do pecado pela fé, mas você também se torna alguém apto a cumprir a lei de Deus como se deve ser cumprida.
Como? Por amor. Não mais para ganhar algo em troca, mas eu obedeço por amor a Deus, por amor ao meu Pai, ao meu Senhor. E para concluir, eu quero enfatizar algumas coisas aqui que a gente falou. O Evangelho, ele traz uma esperança real. O Evangelho traz. O Evangelho te garante na eternidade com Deus. A mensagem do Evangelho te traz esperança, porque ela nos mostra que, mesmo nós não merecendo, Deus nos amou. Ele se entregou em nosso lugar. Ele fez tudo que eu e você precisávamos fazer, mas não conseguimos. O que nós devemos fazer para desfrutar dessa esperança, dessa certeza da eternidade, daquilo que vamos receber de Deus na eternidade, é um caminho que só é possível pela fé em Cristo Jesus. Somente pela fé em Cristo Jesus você vai desfrutar dessa esperança de que eu estarei com Deus na eternidade. Não porque eu fui bom demais, porque eu me esforcei para isso, não, mas é porque Cristo já fez tudo por mim. Então eu posso descansar e desfrutar dessa esperança. Isso muda completamente a nossa vida. Você já não mais vai precisar viver com medo de Deus, com medo de perder algo, mas você vai ter a certeza de que Deus já me garantiu. Então eu tenho esse amor de Deus, eu faço parte dessa família dele, e isso não é por mim mesmo, mas é por ele, pelo que ele fez. E somente assim a nossa vida com os outros, ela se torna uma vida diferente. Você já não mais precisa viver com medo de amar os outros, vivendo como uma pessoa arrogante, mas você pode desfrutar de uma vida de doação, de amor ao próximo, de entrega ao próximo. Por isso, se você não consegue amar, se você não consegue amar o próximo, se servir ao próximo com amor, se você não consegue, se você ainda vive essa mentalidade que, não, eu preciso fazer para me garantir diante de Deus, eu tenho uma boa notícia para você. Você não precisa viver dessa forma mais. Você precisa de Jesus. Por isso, olhe para a cruz. Olhe para o que Cristo fez por você, o que Ele fez, a maneira como Ele viveu, obediente em toda a lei, morrendo no meu e no seu lugar, é suficiente para nos garantir a nossa eternidade. Por isso, creia em Jesus. Creia que Ele é suficiente e desfrute de uma esperança real que o Evangelho pode trazer para você. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado pela liberdade que o Senhor conquistou para nós naquela cruz, Pai. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude a lutarmos para preservar essa liberdade, a viver o Evangelho, Pai, demonstrando amor ao Senhor e amor ao nosso próximo. Sempre com alegria, Pai, porque o Senhor já nos deu tudo, o Senhor já nos garantiu tudo. E nós já temos mais do que suficientes. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.